Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro de Crônicas, o capítulo 17. Primeira Crônicas, capítulo 17, para lermos do verso 16 ao verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Quem mais ainda te poderá dizer, Davi, acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para tornar notória todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti. Segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido, quem é como teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para teu povo e fazer a ti mesmo nome, com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito? Estabeleceste a teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca de sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a casa de Davi, teu servo, seja estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus, e prometestes a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Nós estamos caminhando, meus irmãos, nessa série de sermões com o título geral, Uma História para o Povo de Deus, em 1 Crônicas. Começamos lá no capítulo 1, e pela graça de Deus estamos agora aí já ao capítulo 17. Hoje, do verso 16 a 27, com o tema Oração por Bênção. É o tema do nosso sermão esta manhã de domingo. O pano de fundo tem sido o período pós-exílico e o desespero pelo fracasso visível de Zorobabel e outros em inaugurar o reino messiânico em Judá, previsto pelos profetas Ageu e Zacarias. Esse é o pano de fundo desse escrito aí de 1 Crônicas, e é a esse grupo que é escrito o livro. Então, o povo de Israel no período pós-exílio é o leitor original deste escrito. O rei Davi, ele manifesta o desejo de cumprir o plano de Deus. Esse é o desejo manifesto dele neste trecho no qual ele ora diante do Senhor. A oração de Davi, ela se divide em duas partes. A primeira parte é um louvor pelas bênçãos, do verso 16 ao verso 22. A segunda são petições por bênção, verso 23 a 27. Nós temos estudado a oração às quartas-feiras, presente nos símbolos de fé de Westminster. Uma característica primeira que temos descoberto é que os crentes em geral não oram porque desconhecem como orar, desconhecem os benefícios da oração. E Davi, nessa sua breve oração,
nos aponta essas duas partes: um louvor pelas bênçãos e petição por bênçãos. Então, em primeiro lugar, esta manhã eu quero considerar com vocês o louvor pelas bênçãos, verso 16 a 22. Davi começou o seu louvor admitindo que nem sua família merecia as graças divinas que lhe foram mostradas até aquele ponto. Olha o verso 16. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? A primeira coisa, Davi reconhece: quem sou eu? Quem é a minha família? Nós estamos ainda, apesar de termos sido redimidos, sobre uma antiga perspectiva. Essa perspectiva ela nos foi dada por Satanás, que lá no Jardim do Éden mentiu a nossos pais, Adão e Eva, dizendo: se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. E nós não somos iguais a Ele. A primeira coisa que você precisa entender nessa manhã é que você é criatura. Você foi feito por Deus. Você é menor do que Ele. Você depende dEle para existir. Você é o que você é porque Ele tem mantido você. Tem lhe dado ar, a vida, saúde, o alimento, forças, sabedoria. Tudo isso procede dele e ele tem nos dado gratuitamente. E ainda mais, além de você ser criatura, uma outra verdade que a Bíblia diz é que você é um ser pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário que nos é dado é a morte. Mas o profeta, cheio de graça, diz que se não fossem as misericórdias do Senhor se renovarem manhã após manhã, e hoje se renovaram porque estamos vivos, teríamos sido consumidos pela sua ira. Duas coisas então para nos colocar no nosso lugar: somos criaturas criadas, mantidas por Ele, e somos criaturas em queda, estamos em pecado. Por isso Davi começa a oração dizendo assim: quem sou eu? Na quarta-feira nós estávamos conversando sobre a oração e eu levantei um fato interessante, até usei como exemplo o presbítero Everton. Se o presbítero Everton chegasse aqui à igreja, os irmãos de fé, e dissesse assim: próxima quarta-feira celebrarei o 2º ano de vida da Helena, 98% da igreja estaria presente. As dificuldades seriam vencidas, o tempo seria remido, as atividades seriam remanejadas, haveria esforço, empenho, motivação. Mas quando Deus convoca o povo dele para orar, 98% da igreja está ausente e falta, não participa. O erro não está no fato de que o presbítero Everton nos chame a celebrar. Pode chamar, tá, Everton? Pode comemorar. Não é esse o problema. O problema está na gente, as nossas motivações, nossos desejos, vontades, o empenho. Nós nos empenhamos em tanta coisa, nos motivamos a tanta coisa. Então você vê que somos pecadores, centrados em nós mesmos, autossuficientes. Davi então começa dizendo: quem sou eu para você se lembrar de mim? Quem é a minha casa? A nossa oração tem que começar pela humilhação. Quem somos nós? Somos pecadores, autocentrados, egoístas, autossuficientes, voltados para si mesmos.
E Davi então diz assim: eu não mereço as graças divinas que têm sido derramadas sobre mim. No verso 17 ele diz: foi isso ainda pouco aos teus olhos? Ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Davi então vai dizer assim: Deus, isso é pouco ainda. Você, além de me aceitar, de olhar para mim, ainda fala comigo, ainda me faz promessas. Na minha insignificância, na minha pequenez, o Senhor ainda se volta para mim, ainda se volta aos meus descendentes, ainda faz promessas à minha casa. Meus irmãos, veja o quanto a misericórdia de Deus é derramada sobre nós sem medidas. O quanto Deus é bom, apesar de toda a nossa malignidade. O quanto Ele é santo e perfeito em si mesmo, apesar de todas as nossas imperfeições, toda a nossa pecaminosidade. Davi diz: ainda assim, tu te voltas, ainda assim tens promessas. Olha a bondade de Deus sendo manifesta na vida desse pecador. Davi, que a própria Escritura vai nomear como um homem segundo o coração de Deus, declara: quem sou eu? E questiona: por que, Senhor, te voltas a mim? Eu, um pecador. Precisamos repensar isto. Depois então ele expressou espanto por haver Deus prometido mais bênçãos no futuro. Isso está no verso 17. Ainda falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Apesar da nossa falta de fidelidade, as promessas de Deus continuam firmes, e Ele ainda continua dando promessas aos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. A aliança dele não se quebra e permanece para sempre, e Ele ainda continua manifestando a misericórdia dele sobre as gerações vindouras. Apesar de falharmos nós e nossos pais, Ele não torna atrás por causa disso, Ele permanece fiel. Davi reconhece essa bondade se estendendo às próximas gerações. Então diz: Senhor, apesar de quem eu sou, de como eu vivo, ainda assim a sua benignidade alcança os meus filhos, alcança as próximas gerações. Depois o texto declara que Davi ficou mudo. Olha o verso 18. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. Davi diz assim: o que eu vou falar mais? Eu não tenho mais nada a dizer. Eu vou me calar. A conta é bem simples. Do lado de Davi estava negativo, e quanto mais ele se manifestava quem ele era, mais negativo ficava. Mas do lado de Deus já estava positivo, e quanto mais ele olhava, mais positivo ficava. Então ele diz assim: o que eu vou fazer se não me calar? Meus irmãos, uma atitude que precisamos buscar é o reconhecimento da nossa condição de miséria e a necessidade de Deus. Não há conversão verdadeira enquanto você não reconhecer no Senhor Jesus Cristo o Salvador. E ora, só há Salvador àqueles que carecem de salvação. Enquanto você não reconhecer o estado total de miséria da sua vida, em todos os aspectos, para buscá-lo correndo, para buscá-lo em necessidade, não haverá salvação. Sempre haverá um postergar, sempre haverá uma falta de necessidade de quem é Deus, do que Ele faz por nós, da sua palavra, da oração, da adoração. Sempre haverá, porque você se autossatisfará em si mesmo, será autossuficiente.
Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez e a grandeza, a majestade de Deus. Davi ficou mudo pelo fato de que Deus, conhecendo Davi como conhecia, fosse abençoá-lo tão ricamente, versos 18 a 19. Pois tu conheces bem teu servo, final do verso 18, verso 19. Ó Yahvé, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar notórias todas estas grandes coisas. Por que Deus age em nosso favor? É a pergunta aqui. Sabe o motivo? Por amor do teu servo, segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar notória todas essas grandes coisas. Sabe o que Deus quer fazer notório? O amor dele por nós. Ele quer manifestar esse amor ao mundo que vem do coração de Deus. E Davi olha e diz assim: Senhor, se não fosse o amor do Senhor por mim, e a manifestação desse amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Pense em você, sem Deus, onde você estaria? Que vida você estaria levando? Aonde você teria terminado? Onde estaria agora? Qual seria o seu estado? Pense em como você é atualmente e que se Deus não continuar trabalhando na sua vida, o que você vai se tornar? Os resultados que virão, as angústias. E lembre-se de que virá um dia no qual Ele há de nos julgar definitivamente. E aqueles que não se encontrarem verdadeiro e finalmente em Cristo Jesus estão condenados. Portanto, Davi reconhece como Deus o abençoa. Será que você tem louvado a Deus pelas bênçãos da salvação, da vida eterna, da operação do Espírito Santo em sua vida, a santificação, a regeneração? Será que você tem louvado a Deus por estas bênçãos? Ou será que você é tão mesquinho que a única coisa que você consegue agradecer a Ele são bênçãos temporais, que a traça consome, que a ferrugem destrói, que os ladrões pilham, e que quando você perecer ficará e não terá valor nenhum? É isso? Essas são as bênçãos que você tem louvado a Deus? Davi louva a Deus porque ele é um pecador, e apesar desse estado miserável, Deus tem derramado sobre ele graça sobre graça. O motivo de louvarmos a Deus são as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvamos a Deus por estas bênçãos. Davi encerrou seu louvor exaltando a Deus acima de tudo. Olha o verso 20. Senhor, de novo ele usa a expressão Yahvé. Ninguém há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Yahvé é a expressão pactual para se dirigir a Deus. Davi, em toda essa oração, está se lembrando do pacto de Deus com o seu povo. De que Deus disse: eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Eu vou libertar vocês para esse propósito. Com isso, Davi então começa dizendo: ninguém é semelhante a ti. Não há outro Deus. Há duas informações importantes aqui. Primeira, nada se assemelha, nada se aproxima, nada tem valor perto de Deus. Nada. Você quer ver uma pergunta difícil? Elias, quem vale mais? Vitor ou Gabriel? Tiago, você ama mais a Larissa ou a sua mamãe Denerundina? Tem que escolher um, não pode ser os dois. Quem é o filho? Quem é o pai que vai responder essa pergunta? Qual a neta que a senhora ama mais, dona Nilda? A Clarinha ou a Vitória? Qual a filha que a senhora ama mais? Ninguém responde porque é uma coisa que não tem como a gente mensurar. Então Davi vem dizer assim: quem é semelhante a Deus? Agora tem resposta. Agora não dá para ficar nessa ideia de que eu não posso escolher um. Ninguém se assemelha ao Senhor.
Por isso Jesus diz assim: quem não deixa pai e mãe, irmãos e irmãs, filhos e filhas, não é digno de mim. Então, quando alguém chegar e falar assim: você ama mais as netas ou a Deus? Os pais ou a Deus? A esposa ou a Deus? Os filhos ou Deus? Ninguém é semelhante a Deus. E Ele é o único. Não há outro Deus. Se qualquer outra coisa tiver valor igual, é um Deus. Se alguma coisa disputar com Ele, é outro Deus. Se alguma coisa tomar a glória dele, que só pertence a Ele, é outro Deus. Então Davi o exalta, dizendo: não há nada semelhante, tudo perde para você, nada se torna Deus como o Senhor é. Nós temos visto isso, porque o Senhor tem nos libertado com mão poderosa e tem nos conduzido, o Senhor tem nos dirigido. Por isso não há outro Deus, só há o Senhor. Ele louva então a Deus pela grande libertação de Israel lá no Egito, versos 21 a 22. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome, com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito, estabeleceste a teu povo de Israel, por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora então ele lembra de como Deus operou, expulsando todas as nações, libertando Israel do Egito, conduzindo com mão forte, poderosa, com braço que ninguém pode fazer tornar atrás. Os fez povo dele e fez a si mesmo Deus deles. Você não está aqui hoje por causa de uma decisão pessoal. Deus se fez o seu Deus e fez de você o povo dele. Motivo suficiente para a sua santificação. Motivo suficiente para não ter mais nada que se assemelhe a ele. Para que todos os outros deuses sejam derrotados e deportados. Para que só haja um único e verdadeiro Deus que deve ser servido com todas as nossas forças, com todo entendimento. Não há ninguém que concorra com Ele, porque Ele nos fez para si, e Ele se fez para nós, o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Não há outro Deus. Davi então começou sua oração com uma pergunta retórica: quem sou eu? Essa pergunta indica a sua consciência que o orador tem da imerecida benevolência que estava recebendo. Nós recebemos o que recebemos sem merecer, é graça, é favor imerecido. Deus se fez o nosso Deus e nos fez o seu povo, porque Ele assim quis. Nós o louvamos e o adoramos por este motivo. Como resultado, as palavras introdutórias de Davi determinam o tom de toda a oração. Ele estava surpreso de receber tão grandes bênçãos de Deus. A propaganda real do Antigo Oriente Próximo com frequência se focalizava na construção de templos como evidência do sucesso do rei. Se você assistir, por exemplo, aos 3 últimos filmes que saíram sobre os reis egípcios, o último deles agora é a Guerra dos Deuses do Egito, você vai perceber em cada um dos 3 últimos que saíram sempre essa mesma dinâmica. O faraó quer erguer um templo de notoriedade do seu nome, deixar uma obra para dizer que ele foi um grande rei, um imperador que reinou sobre toda a nação. Então, naquele contexto, os reis tinham que estabelecer palácios, templos. Isso marcava. Não é diferente hoje, não. Cada governo que entra quer fazer uma obra maior para deixar ali o nome: eu fiz isso, eu fiz um viaduto, eu fiz uma escola. A ideia é fazer propaganda do seu governo.
Vocês se lembram do domingo passado que aconteceu com Davi? O profeta Natan vem e diz assim: Davi, você não vai fazer o templo do Senhor. Quem vai construir o templo vai ser o seu filho, Salomão. Davi, ele aceita isso. E ele reconhece a ideia de que ele não vai construir um templo. Por essa razão, a proibição a Davi de construir um templo ameaçava trazer-lhe vergonha. Mesmo assim, ele se submeteu a Deus com alegria. Você entende agora porque ele começou dizendo: quem sou eu? De um lado ele tinha a cultura popular da época falando-lhe ao coração: você vai ser uma vergonha como rei. Cadê o seu grande templo, a sua grande obra? E do outro lado tinha Deus dizendo assim: Davi, você não vai fazer o templo. E ele então podia passar vergonha, chegar no final do seu mandato e as pessoas disserem assim: cadê as suas grandes obras? E ele então começa a dizer assim: quem sou eu? Quem é a minha casa? O Senhor é grande e ninguém se assemelha a ti. Não há Deus igual ao Senhor. O Senhor é Deus. Eu sou criatura. Eu sou pecador. E a sua graça tem se manifestado sobre mim. E mesmo que eu passe vergonha diante dos homens, quem sou eu? Mesmo que eu seja humilhado, quem sou eu? Mesmo que eu perca, como diz Lutero, prazeres, famílias, bens, quem sou eu? Se a morte enfim vier, quem sou eu? Lutero bem sabia disso quando compôs o maravilhoso hino e declarou que se tivesse de perder família, bens, prazer, quem sou eu? O Senhor é tudo e é o único que merece louvor. O cronista então inclui estas palavras da oração de Davi para encorajar atitudes semelhantes entre os leitores. O povo que tinha saído do exílio precisava entender que a humilhação de Deus sobre eles é porque eles são pecadores e Deus é grande. A comunidade pós-exílica precisava humilhar-se diante de Deus, prostrar-se diante do Senhor em meio a grandes lutas. Quando você passar por lutas, lembre-se da pergunta: quem sou eu? E erga os olhos para os céus e diga: obrigado, Senhor, porque tens manifesto sobre mim a tua misericórdia. Quem é a minha casa? Obrigado, Senhor, porque tens manifesto sobre eles. Lembre-se da promessa dada a nós e nossos filhos, de que Deus seria o nosso Deus e das gerações depois de nós. Quem sou eu? Olha que promessa maravilhosa. Em segundo lugar, vem então as petições por bênçãos, os versos 23 a 27. Agora você pode pedir. Mas o que pedir? Seguindo seu louvor, Davi fez petição a Deus por bênçãos futuras. Versos 23 a 27 diz assim: agora, pois, ó Yahvé, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre. Faze como falaste, estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome. Diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste a teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometestes a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste e abençoada será para sempre. A expressão que aparece, e agora, no verso 23, na nossa tradução está somente agora,
indicam que o rei estava tirando conclusão do que já havia acontecido. Eu tenho falado isso aqui, a nossa oração, ela precisa ser bíblica. Por isso que Davi diz assim: agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo. Davi ora a palavra de Deus. Nós não podemos orar nada que Deus não tenha dito. Eu acho que não é assim que funciona na sua casa, né, Bento? O Mateus chega e fala assim: me dá R$1.000. Aí você dá na hora. Agora, se ele disser, né, Mateus? Já imaginou esse dia? Mateus, você pode pegar R$1.000. Aí o Mateus vai chegar lá e vai pegar R$1.000. E aí a dona Ana Paula fala assim: o que você está fazendo, Mateus? Meu pai disse que eu posso pegar R$1.000 aqui. Divide comigo, hein, Mateus, nesse dia. Lembra de mim? Dá primeiro R$100 para mim. Agora, se o Bento não disser, o filho nunca vai chegar no pai e ordenar, requerer. Ora, se nosso Pai Celestial não nos deu, não nos declarou, como exigiremos, como pediremos? Por isso que Davi diz assim: conforme a palavra que disseste, eu estou requerendo, eu estou pedindo, porque o Senhor disse, o Senhor me falou. E aí então ele declara aquela palavra de promessa dada a ele e a sua descendência. E então Davi se baseia na promessa do Senhor na vida dele. Com base na bondade de Deus para com seu povo no passado, Davi destinou a oração ao futuro de sua casa. Outra coisa que Davi faz é lembrar do que Deus tinha feito. E ele pega então os feitos passados de Deus, e sobre esses feitos é que ele baseia o pedido para o futuro. O que Deus tem feito pelo seu povo deve ser base aos nossos pedidos, para que no futuro seja feito sobre nossas casas o mesmo. Davi se referia diretamente às promessas divinas dadas por meio de Natã de duas maneiras. Primeiro, ele orou para que seja para sempre engrandecido o teu nome, o nome de Deus, é o verso 24. A primeira coisa então é pedir que seja engrandecido o nome de Deus. Estabeleça-se, seja para sempre engrandecido o teu nome, verso 24. Nossa oração por bênção sempre deve visar a glória de Deus, sempre. Toda bênção que você pedir tem que glorificar o nome de Deus. Os teólogos de Westminster foram sábios quando começaram o catecismo na pergunta 1, dizendo: qual é o propósito, qual é o fim para o qual o homem foi criado? Resposta: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então de novo é respondida a pergunta de Davi: quem sou eu? Você, Davi, é uma criatura em pecado, resgatada pela graça de Deus para glorificar o nome dele. Ele disse: para que seja engrandecido o teu nome. Em segundo lugar, essa petição aludia à promessa divina anterior de fazer grande o nome de Davi para a glória de Deus. Ele queria que sua casa fosse estabelecida para sempre, mas na esperança de que o nome do Senhor fosse também grande. Davi está querendo glorificar a Deus por meio de seus filhos. Ele sabia da promessa de que futuramente viria dele o descendente, o Cristo, o Messias. Em segundo, ele desejava que todo o povo dissesse: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel, é Deus para Israel. Ele queria dar testemunho às pessoas, as pessoas olhassem a vida dele e de sua família e louvassem a Deus, bendizessem a Deus por tudo que Deus tem feito na vida de Davi e de seus filhos. E que todos então dissessem: Deus é poderoso para com o seu povo, Deus é Deus deste povo. Nossa oração por bênção tem que ser: glorifica o teu nome e nos faz testemunhas da graça, e faz de nós louvor para o teu nome.
Que as pessoas nos olhem as nossas casas, olhem a nossa vida e digam: Deus é poderoso, Deus é o Deus deles. Será que temos testemunhado de Deus? Será que nossas bênçãos testemunham de Deus? Ou são bênçãos egoístas, materiais, temporais? Qual bênção você tem rogado, tem pedido a Deus? Segundo, Davi se referiu à profecia de Natã quando disse: pois tu, Deus meu, fizeste a teu servo a revelação de que lhe edificarias casa, verso 25. Essa frase, ela traz a ideia da promessa de uma dinastia permanente. Você vê isso no capítulo 17, os versos 10 a 14. Claro que não no próprio Davi. Davi morreu, Salomão morreu. É o descendente que vem espiritual. A partir de Cristo, filho de Davi, nós todos somos descendência de Davi. Nós somos a dinastia que permanece para sempre, que tem vida eterna, que louva o nome do Senhor para sempre, que bendiz o nome do Senhor para sempre. A tradução NVI, a Nova Versão Internacional, sugere que o cronista chama a atenção de seus leitores para duas semelhanças entre a situação de Davi e a deles próprios. Quando aí no final ele declara: "Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste e abençoada será para sempre." Na Nova Versão Internacional ele diz: "E abençoado é para sempre." Então ele transfere o sentimento de Davi para o povo pós-exílio, e é claro que nos alcança hoje. Se orarmos em humilhação, reconhecendo a graça de Deus e rogando a Ele ações de graças por todo esse bem que nos é dado, reconhecendo isso e rogando por petições que glorifiquem o nome dEle, que testemunhem dEle, seremos abençoados como foi abençoado Davi, como foi abençoado o povo pós-exílio, como serão abençoados os nossos filhos. Essa é a verdadeira bênção, esta é a bênção definitiva, ter Deus como nosso Deus e ser o seu povo. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. O povo e Davi haviam sido recipientes de bênçãos magnificentes do passado. Ao mesmo tempo, seu passado lhes havia dado esperança para o futuro. Devemos orar, devemos rogar nesta manhã por isto. Como Davi antecipou pela oração a graça de Deus, também o Israel pós-exílio podia esperar um futuro brilhante à medida que seguisse o exemplo da devoção de Davi em sua oração a Deus lá no seu templo. Pai querido, dá-nos esta bênção de orarmos como orou Davi, pedindo por bênçãos. A primeira bênção é reconhecermos quem Tu és. Para isso, é preciso nos humilharmos em nossa pequenez e insignificância, reconhecermos a nossa pecaminosidade e a malignidade do nosso coração. Mas apesar disto, o bondoso Deus tem derramado sobre nós a sua graça, misericórdia sobre misericórdia. Louvamos o Teu nome. O que nos leva então a uma segunda atitude: rogar sobre nós o cumprimento das Tuas promessas, sendo sabedores que essas promessas objetam somente a Tua glória e o louvor do Teu nome. Nada mais do que isso. Esse é o nosso maior bem. Esta é a maior graça que podemos ter.
louvar e glorificar o teu santo nome. Dar testemunho desta graça a todas as nações e povos. Que tenhamos em mente esta graça. Que sejam as nossas orações, orações por bênção. E a bênção é ser teu povo e tê-lo como nosso Deus. É o que oramos em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.